Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Em alguns minutinhos, segundos, estamos já começando a nossa última aula de verbos, tá, pessoal? Nós estamos em verbos já, essa é a terceira aula, né? Inclusive, nós estendemos um pouco mais a previsão não ter duas aulas, mas a gente sentiu, né, que a necessidade, a primeira aula de verbos foi muito intensa, e a aula passada a gente falou sobre a interpretação, principalmente dos tempos do pretérito, e hoje vamos botar a mão na massa. Por quê? Porque hoje a gente vai conjugar verbo, tá, pessoal? Então, em especial, tá, já te adianto, no que diz respeito à conjugação de verbos, dois focos são importantes para a gente. Nós vamos conjugar, preparei um material bem legal aqui, bem didático, espero que vocês gostem, tá? Mas a ideia aqui, viu, pessoal, é concentrar de novo naqueles três tempos do pretérito, que a gente já vinha falando na aula passada, o pretérito perfeito, mais que perfeito e imperfeito, tá? E agora a gente vai conjugar. E o subjuntivo, as pessoas erram muito o subjuntivo na conjugação. E aí a gente vai falar dos verbos irregulares, a gente vai sempre aqui conjugar um verbo regular para você sentir ali, e depois vou colocar sempre um verbo irregular, seja o verbo ser ou ter, ver ou vir, né? E um verbo irregular do cotidiano, tá? Não é nenhum verbo irregular assim, né? Diferente, né? Então, pensando aqui no concurso da Sesgan Rio, nós temos três questões bem fortes aqui para fazer no final, tá? Então, infelizmente, não tem como dourar a pílula ou diminuir a matéria, porque você vai ver pela prova, né? Seja Transpetro, Petrobras, qualquer cargo, né? São provas que requerem realmente um conhecimento importante. Por isso que a gente vem num didatismo de vir aos poucos desenvolvendo e hoje a gente coroa, né? Com a conjugação. Então, essa é a parte 3. O imperativo também está aqui. Acontece, pessoal, que o imperativo já fala de interpretação de texto, entende? De sujeito e predicado. Caso fique muito, né? Eu deixei bem no final, qualquer coisa a gente joga para a aula que vem, cabe perfeitamente também. O importante hoje é a gente fechar com as conjugações do indicativo e imperativo que são mais robustas, tá? Então, vamos lá. Começando aqui com... Quando a gente fala em conjugação, eu até acho que seria interessante vocês, lá atrás, no cômputo das aulas, vocês têm as aulas anteriores, né? Há uma aula de estrutura e formação de palavras em que eu falo que todo verbo tem radical, tá? Vogal temática. A gente falou isso na primeira aula de verbos, tá? Vogal, radical, vogal temática. O que é um verbo de primeira conjugação? Verbo terminado em ar. Verbo de segunda conjugação, verbo terminado em er. E verbo de terceira conjugação, verbo terminado em ir. Tá? Então, esse bastidor a gente precisa ter. E um verbo irregular é aquele que tem algum tipo de desgarre em relação à conjugação tradicional dos verbos, algum tipo de algo a mais. Com relação a essa tabela, eu venho apresentando essa tabela desde o primeiro dia de aula, né, de verbos, como um mapa. E hoje nós vamos terminar conjugando aqui, né? Certo? Aqui, ó. Certinho? Aqui. Estamos aqui finalizando, então. Começando, então, com a nossa tabela, tá? Do indicativo, mostrando os três pretéritos. E aqui eu já quero deixar claro para vocês, tá, pessoal? Cada tempo verbal, tirando o presente e tirando o pretérito perfeito, todos os demais tempos verbais possuem uma espécie de QR Code, uma espécie de marca registrada de pretérito imperfeito, de pretérito mais perfeito, tá? E que marca registrada é essa? Às vezes coincide com a sílaba, às vezes não. Vamos lá, pretérito imperfeito. Verbos em ar, verbo falar, falava. Então, a desinência vá. Indicadora, falava, cantava, gotejava. Qualquer verbo terminado em ar, no pretérito imperfeito do indicativo, vai ter o vá. Falava, cantava, nadava, tá? E os verbos terminados em er e ir, vocês estão vendo ali o verbo beber, né? Tem a desinência em bebia, bebia, tá? Bebia, eu corria, eu sorria, tá? Verbo varrer, eu varria. Então, eu falava, eu bebia é o mesmo tempo verbal. E que tempo é? Recordando a aula passada, é o imperfeito. Lembra aquela ação contínua no passado? É aquela ação que, né, que se desenvolve como um hábito no passado.
é o que chamamos de pretérito imperfeito, com essas duas desinências. Agora, ainda nos meus exemplos, nós vamos conjugar, tá? Eu estou só apresentando, né? Eu coloquei 2 verbos irregulares aqui. Que verbos estão na jogada? O verbo falar, que é um verbo regular terminado em ar, primeira conjugação. Aí você tem o verbo beber, que é um verbo terminado em er, segunda conjugação. Por isso que os verbos em ar, falava, cantava, nadava. Os verbos em er e ir, corria, varria, sorria, bebia. E aí, gente, tem um verbo irregular bastante importante, que é o verbo pôr, tá? E o verbo ser, talvez o verbo mais importante do português, né? Vamos combinar. Esses 2 verbos, eles são verbos de segunda conjugação. Já falamos que o pôr, lá numa outra aula, é um verbo que equivale ao verbo beber, nadar, beber, varrer, o antigo verbo poer, né? Então, a gente considera o pôr como um verbo de segunda conjugação. Então, você tem o beber, o pôr e ser, verbos de segunda conjugação. Só que, se você olhar, punha e era não estão conjugando nem como vai, muito menos ia. Então, já tem aqui uma discrepância, por isso eles são chamados de irregulares, tá? Por isso. O pretérito perfeito e o presente do indicativo não tem uma desinência típica, tá? A desinência não tem. Nós vamos conjugar, vocês vão ver, tá? Mas as demais têm. Existe uma desinência para todos os verbos, mesmo os irregulares, no mais que perfeito. Você se lembra da aula passada? Eu cantara, eu falara, uma ação anterior a outra no passado? Eu amara fulano antes de amar ciclano, lembra? A gente comentou sobre isso, fizemos até elementos de brincadeira e tal. É a desinência ará, átona. Então, eu falara, eu bebera, eu pusera e eu fora, tá? Eu fora, não é fora, eu fora, tá? Então, esse é o pretérito mais perfeito, tá? Por que a gente usa pouco falara, bebera, pusera e fora? Falamos isso aula passada, porque a gente usa muito mais o tempo composto, que é o tinha falado, tinha bebido, tinha posto e tinha sido. Ou havia falado, havia bebido, havia posto e havia sido, tá? Que é o tempo composto, tá? Mas a gente vai conjugar esse hoje aqui, ok? Então, desinência vá e desinência ia para a maioria dos verbos no pretérito imperfeito indicativo. Lembrando que alguns verbos desgarraram, a gente vai ver que verbos e como é a conjugação daqui a pouco. O mais que perfeito, irá, átono para todos. Como é que a gente vai conjugar o perfeito? Vocês vão ver o indicativo idem, tá? O futuro do presente tem 2 desinências fortes, tá? É a sílaba tônica, é urá e urei tônico. Urá, com acento, inclusive. Irê, nem sempre com acento, mas forte. Então, falarei, falará, beberei, porei e serei. Desinências essas, né? E o futuro do pretérito, que lembra que é a ação que vai acontecer. Ah, se eu pudesse, iria na tua casa, eu iria. Para todos os verbos. A desinência iria. Tá? Para todos os verbos. Deixa eu fazer diferente aqui, pessoal. Tá muito misturadinho. Eu vou dar uma apagadinha rápida, tá? E colocar ali do canto para ficar mais organizado, viu? Então, vamos voltar aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Quer ver, ó? No imperfeito, a desinência é vá, ó, que ficou bonitinho, ó, mais organizadinho. E a desinência ia, ok? Certo? No mais que perfeito, é a desinência ará, tá? Átona. No futuro do presente, é a desinência ará tônica, ou urê, também tônica. E no futuro do pretérito, é a desinência iria. Ok? Acho que ficou melhor ali, né? Fiquei bagunçado ali no meio, tá bom? Agora, pessoal, dá uma olhada aqui, o subjuntivo. Ele é curtinho, né? Mas dá uma confusão na conjugação aqui importante, tá? E todos têm também uma, tá? Específica desinência, tá? O presente do subjuntivo lembra um pouco o pretérito imperfeito, tá? Porque também há 2 desinências. Os verbos terminados em ar fica e. Então, que eu ame, que eu fale.
tá? Os verbos em ir, de segunda e terceira conjugação, fica a desinência a. Que você beba, que você seja, que você ponha, varra a calçada, tá? Duas desinências. Exatamente como a gente fez no pretérito imperfeito, tá? O pretérito imperfeito do subjuntivo, a desinência ou a marca registrada é o SSE. Se eu falasse, se eu bebesse, se eu pusesse, se eu fosse, se eu casasse, se eu varresse a casa. Então, esse SSE é uma espécie de QR Code, a marca registrada aí, tá? Da conjugação, que nós vamos começar. Eu tô só apresentando, hein, pessoal que tá chegando. Olá, Estela, Flávia, entre outros, tá? Eu tô apenas introduzindo que vamos agora, daqui a pouco, conjugar, né? Ponto a ponto. Essas informações que vocês estão vendo ali são, na verdade, trechos do verbo chamados de desinência de modo e tempo. Como eu disse, é uma espécie de QR Code de cada tempo verbal. E, por fim, um dos tempos mais complicados e que as pessoas mais erram e, portanto, também mais cobrado. Vocês, Rio ama toda a prova da Petrobras, Transpetro, tem alguma coisa do futuro subjuntivo. A desinência lembra muito a forma não conjugada, amar, beber, é o R. Quando eu puser, quando eu for simpática, quando eu amar, quando eu falar, tá? Então, note que existe sim uma parte, em alguns casos coincide com sílaba, em outros casos não. Uma parte do verbo que detém a informação de modo, indicativo ou subjuntivo, pretérito, presente e futuro. Por exemplo, pretérito imperfeito indicativo, pretérito imperfeito subjuntivo. Tá claro, pessoal? Não existe desinência, zero desinência para presente indicativo e o pretérito perfeito não tem uma desinência própria, é meio bagunçadinha a conjugação, tá? Então vamos lá, nós vamos começar a conjugar, tá, pessoal? Então, o imperativo, para quem não estava presente, viu, pessoal? Fiquem tranquilos que caso não dê tempo hoje, se ficar muito pesado, nós temos um lastro e o imperativo é uma espécie de ponte para o nosso próximo assunto, que já é interpretação, oração, entendeu? Ele já vai falar de agente da ação e tal. Então, não há nenhum problema caso a gente não consiga hoje. Eu migro para a próxima aula. Vamos ver, tá? Mas já está aqui. E não há uma desinência própria. O imperativo é parasita. Ele vai se utilizar do presente do indicativo e principalmente do presente do subjuntivo. Tempo este que você precisa saber, o presente subjuntivo bem sabidinho, por causa do imperativo, tá? Para se configurar. Então, vamos fazer bem feitinho hoje, indicativo, subjuntivo, vamos ver para onde a gente vai, combinado? Sem pressa, tranquilo, já que a matéria já verbo é denso, a gente tá ganhando uma aula a mais para ir devagar, né? Então, vamos que vamos. A conjugação funciona como, tá? Toda vez que você conjuga um verbo, todo verbo conjugado possui três partes internas. Vale a pena, viu, pessoal? Vocês têm aqui as nossas aulas já gravadas, tá? Eu fiz uma aula de estrutura das palavras, assim, radical, prefixo, sufixo, vogal temática, tem essa aula lá. E nessa aula eu já tinha te adiantado que a gente vai colocar aqui, par, tá? O indicativo e em seguida a conjugação. Só para te mostrar, ó. Vamos conjugar aqui, ó. Tá vendo, ó? Par, olha só a conjugação. Tô te adiantando, eu vou voltar tudo, não se assustem, tá? Voltando aqui, né? Primeiramente, eu quero dizer isso, tá? Que nós vamos conjugar e mostrar o verbo separadamente, tá? Nas suas partes, radical, vogal temática e a parte da conjugação, tá? Vamos conjugar, vamos começar pelo presente do indicativo? O presente do indicativo não tem desinência. Ó, o que é esse DMT, professora? É desinência, tá? De modo e tempo, tá? Todo verbo conjugado, pessoal, te trazendo para cá, tá? Algo que a gente viu lá nessa aula que eu estou convidando vocês a reassistirem ou assistir, de estrutura e formação de palavras. Todo verbo conjugado possui 4 partes. Que partes? Vamos pegar o verbo amar. Eu amarei, tu amarás, nós amaremos. Estou pegando aqui até o futuro, nem é o presente, tá? Então, todo verbo conjugado possui o radical, tá? Radical, a vogal temática e 2 desinências. Sempre nessa ordem: desinência de modo e tempo e desinência de número e pessoa, tá? Acontece que o presente do indicativo, tá? Não tem
tá? Não tem isso aqui. Tá vendo? Apaguei. Não tem a desinência de modo e tempo. Vai ficar em branco, é como se fosse uma desinência 0. Acabei de ver a semana, a gente está fazendo um concurso aqui para a Polícia Civil de Santa Catarina, tá? A banca é IDECAN. Só para vocês terem uma ideia. Hoje é quinta, ontem, tá? Ontem de manhã eu fiz essa aula. Vocês terem uma ideia, a banca cobrou exatamente isso aqui e ainda perguntou se havia desinência 0 para o presente indicativo. Colocou aquele zero, aquele vazio da matemática. Pode voltar para a canetinha? Sabe aquele vazio da matemática? Colocou isso aqui assim, ó. Tá vendo? Tá, pessoal? É bem isso, tá? Olá, Lagoas, tudo certo com vocês aí? Boa noite, pessoal. Depois me avisem de onde vocês são, tá? Eu já morei em tanto lugar nesse país e recentemente eu fui para Recife dar curso lá. Recentemente foi em novembro, tá? E já morei no Mato Grosso, nasci no Rio, mas fui criada em Santos, fiz USP em São Paulo, fui morar fora e estou aqui em Santa Catarina, Florianópolis. Então, minha vida, ó, Joinville, pertinho. Que legal, adoro saber. Tá, Rio de Janeiro, oi, legal. Então, muito bom, né? Teve todos vocês aqui conosco, né? É bom saber, né? Que a gente está aqui, né, sendo abraçado por vocês, né? Então, é isso, tá? Coloquem sim. Então, voltando para cá, né? Voltar aqui para a borrachinha pelo seguinte, tá? No presente do indicativo não tem desinência. Então, essa parte fica, né, vazia, como se diz, tá? Jaguariúna, tinha uma grande amiga, tinha um sítio em Jaguariúna, né? Lá nos idos da época da USP, né? Faz tempo já, tá bom? Então, veja, é isso. Então, voltando para cá. Vamos conjugar o presente indicativo. Agora, vocês se lembram que no slide anterior, há certos verbos que não seguem um padrão. O que é um verbo regular? O verbo regular é exatamente aquele, tá? Que, vou voltar aqui para a canetinha, que mantém, tá? O radical intacto, tá? A gente viu isso na primeira aula, tá, pessoal? Nós estamos na terceira aula de verbos, hein? Pessoal, essa aula tem muito a ver com tudo que a gente falou na primeira aula. Porque na primeira aula eu falei o que é vogal temática, falei o que é verbo irregular, regular. Foi uma aula pesada, inclusive, tá? Muito densa. Vale revisar, ver pela primeira vez, tá, pessoal? Fiquem atentos a isso. Então, muito bem. Agora, nós vamos colocar alguns verbos regulares, porque eles são muito importantes, tá, pessoal? Então, assim, antes de começar a conjugar, quais são as conjugações dos verbos regulares mais importantes que todas as bancas adoram cobrar? E, gente, não tem nenhum verbo maluco aqui, é verbo do nosso cotidiano. É até uma vergonha. Eu sempre digo para o meu aluno, você é homem ou um rato? Assim, meu Deus, você é falante de língua portuguesa, como é que você não sabe conjugar o verbo ser? É óbvio que não é simples, mas, puxa, se debruça e aprende de uma vez, né? Verbo ter e haver, verbo ser e ir, verbo ver e vir. Nossa, a confusão aqui é clássica. E o verbo pôr. Eu só estou pedindo isso porque os concursos cobram esses verbos e cobram também os derivados desses verbos. Quantas vezes num concurso público, você que é concurseiro, já viu cair o verbo intervir? Todos os verbos derivados do vir, intervir, advir, provir, porvir, devir, sobrevir, convir, verbos derivados do ter, deter, conter, manter, reter, obster, abster, tudo isso. Verbos derivados do ver, prever, rever, prover, entrever, né? E assim vai, do por, interpor, dispor, justapor, compor. Então, gente, se você sabe conjugar esses 4, sabe conjugar todos os derivados. A máxima se eu conjugo o verbo primitivo, os verbos derivados vão conjugar igual. É só só colocar antes o prefixo e tudo bem. Professora, mas não há algumas exceções? Eu ouvi falar do requerer, do prover, Quantos verbos a gente tem na língua portuguesa? Se você for ao vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o dicionário Roais, tem essa contagem. Tem quase 4 mil. Nós estamos chegando a quase 4 mil verbos no português. Quase 4 mil verbos e há 2 exceções. Acontece, aluno, que uma dessas exceções é importante para quem está trabalhando com redação oficial, no serviço público, que é o verbo requerer. O verbo requerer não segue o verbo querer. E o verbo nem sempre. Em alguns momentos. E vai ter uma questão da Transpetro para a gente fazer aqui, ou da Petrobras. Bom, da Cesar Rio por aí, com o verbo requerer. É a última questão. O verbo requerer, em alguns momentos, ele não se conjuga como querer. E o verbo prover, que significa abastecer, em alguns momentos também não conjuga como ver. Prover,
vem de ver, que significa abastecer. Só esses dois, deixa eu já colocar no cantinho aqui, ó. Então, asterisco porque é uma exceção. Cuidado, então, com o verbo requerer e o verbo prover. Eles vão aparecer em slide aqui daqui a pouco, tá? Eu tô me adiantando aqui. Então, eu estou me preparando porque a gente vai conjugar sempre dois verbos regulares, um amar e um beber, um anhar e um ir, aqui em cima, aqui, e embaixo a gente vai conjugar dois verbos regulares para vocês compararem para cada tempo, tá bom? Certo? E aí, se eu falar, ontem eu tive, então ontem eu me abstive, eu contive, eu mantive, eu ative, né? Eu entretive meu sobrinho, e aí os verbos derivados vão caminhar tal qual o que eu conjuguei. Combinado, pessoal? Então, estou preparando vocês para a conjugação que virá. Do presente do indicativo, primeiro que não tem desinência, ok? Então, vamos lá. Está aqui o presente do indicativo conjugado. Todo verbo conjugado possui 4 partes: o radical, vogal temática, desinência de modo tempo e desinência de número e pessoa. Falei isso na primeira aula de verbos. E também falei isso lá atrás, numa aula de estrutura e formação de palavras. Todo verbo possui pelo menos 3 partes: radical, vogal temática e o resto, que são as desinências. Quando um verbo está conjugado, essas desinências se dividem em duas, com 4 informações. Todo verbo conjugado traz 4 informações: modo, tempo, número e pessoa. Modo tempo na primeira, tá? Modo tempo, sempre nessa ordem. Modo tempo aqui e número e pessoa aqui. Ok? Nessa ordem. Como eu disse, no presente indicativo não há desinência de modo e tempo. É uma desinência zero, como eu acabei de comentar na prova do IDECAN, no concurso que teve para Policial Penal do Ceará, tá? E a gente tomou como ponto de partida uma boa prova para a Polícia Civil aqui de Santa Catarina. Cobrou exatamente essa divisão, tá? Ame, VT zero. Cadê a vogal temática aí? Eu amo, eu amo. A vogal temática do verbo amar é sempre o A. Eu falei isso lá na aula inicial de verbos. Se o A não está, é muito comum a vogal temática não aparecer na hora de conjugar, tá? Pode acontecer de lá ir embora. A vogal temática não se altera. Não é que a vogal temática do verbo amar virou O, pelo amor de Deus. Este O é a marca do eu. Eu caibo, eu valho, o verbo valer, eu valho muito. Eu caibo naquela calça. Eu bebo, eu varro a calçada. Eu rio muito. Eu adquiro bens. Tá vendo que termina com o, né? É típico, então, aquele o é uma desinência que indica não modo e tempo, indica número e pessoa, o eu, primeira pessoa do singular, tá? E o tu, eu estou falando de Santa Catarina, e aqui eu moro no sul da ilha, numa comunidade de pescadores chamada Pântano do Sul. E lá o pessoal fala assim, tu vais, tu vens, né? Fala o tu. O tu tem S. Então, tu falas, tu amas, não importa o seu sotaque, mas tem tá? Então, eu amo, tu amas. Ele ama. Nós amamos, vós amais e eles amam. Qual que é a marca do vós? Na maioria dos verbos é o IS. Às vezes trocará para des ou estes. Vamos ver nas conjugações, tá? Marcos Oliveira, São José dos Campos. Marcos, eu frequentei um pouco ali porque meu irmão fez ITA, lá na década de 80, turma 85, e meu pai foi professor de lá, né? Então, assim, tem um carinho muito grande por São José dos Campos. Eu ia até de ônibus Pássaro Marrom, ainda existe, será? Que legal, São José dos Campos, tá vendo? O professor daqui é meio viajadaça, né? Então, vai ser difícil ter um lugar que eu não tenha, né, ou passado ou tendo alguma notícia a respeito. Mas vamos voltar para cá. Então, nós temos aqui amar, beber, né? São verbos regulares, vocês estão vendo? Tem olha só, o radical se alterou? Nada, olha só a coisa fofa, né? Se todos os verbos fossem assim, seria maravilhoso, né? Não são, infelizmente. Embaixo agora a gente vai conjugar o verbo ser, tá? Então lá, eu bebo, tu bebes, ele bebe. Nós bebemos, nós bebeis, eles bebem. Tá? Então, você tem um padrão, né? O mos ali é típico para o nós, o is para o vós, o M é a marca da terceira pessoa do plural, o S é a marca do tu. Qual que é a marca da terceira do singular? Gente, jamais você preencherá isso aqui, ó. Não existe marca para a terceira pessoa do plural. É zerão mesmo, é vazio, tá? Então, não existe marca aqui, tá? Então, vazio. Opa, eu pensei que fosse aqui na borrachinha.
tá? Aqui é vazio, tá bom, pessoal? Vazio. Então é isso, ou seja, vamos ver como é que fica a conjugação do verbo ser. Isso é um verbo irregular. Olha só o radical do cidadão aqui. Bom, primeiro, o verbo ser, a vogal temática é E. Então, o radical é só S, né? Eu sou, tem um ditonguinho ali, uma vogal, uma semivogal. Tu és, ele é. Nem tem radical. Nós somos, vós sois e eles são. Deixa eu falar sobre esse M. Quando, a gente falou isso na primeira aula, tá? De verbos. Quando é oxítona ou monossílabo, o M vira ão, é dão, são, vão. Quando é paroxítona, é falam, né? Escutam, aí vai o M. É uma questão de ortografia isso aqui, né? Como terminar com M ou ão. Então, vocês estão vendo a bagunça já? Mas essa bagunça tem uma norma. Note de trás para... Aqui, ó, segue o padrão. Né? Aqui onde? Aqui, ó. Segue o padrão. Né? Segue o padrão, tá claro? Então, esse é o verbo ser no presente indicativo. Vamos conjugar mais um verbo irregular? Que verbo que eu coloquei? Eu não lembro que verbo eu coloquei aqui. O verbo qual? Ah, tá. Antes, deixa eu falar sobre. Existem verbos com mais de uma forma correta. No vós, vós sois é a forma sincrônica, atual. Você pega, por exemplo, já um dicionário mais antigo não é o termo, mas um dicionário que aprofunda, pega, por exemplo, um falar também dos países lusófonos, né? Portugal, Moçambique. Pega um dicionário bom, vai colocar também vós sedes. E para o imperativo é essa forma que a gente vai usar, viu? O sedes aqui, ó, vós sedes, essa aqui, tá? É o sedes que vai aparecer. Então já tem uma oscilação aí, tá? No vós. E aí, aqui é o verbo ter. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes. E olha o acento, lembram da aula de acentuação? Eles têm. Opa, o que é isso aqui? Isso aqui eu errei. Isso aqui é erro da professora Mercedes. Tá? Depois eu apago no slide, vai ficar para vocês. Isso aqui é erro mesmo, erro de digitação. Então, eles têm. Tá? Então, veja, eu coloquei ali o M, mas o M poderia estar aqui também, não porque é monossilábico. Monossilábico ou tem o ão, que eu apaguei, ou não tem, tá? Certo? Então, veja que são verbos irregulares, né? O verbo ter, o radical é só o T, só que aparece uma nasalização, assim, né? Tem. Ou seja, com N, ou NH, ou M, né? Então, tá alterando. E tendes, né? Esse des aqui é típico de verbos irregulares. Tá? Também. Ok, pessoal? Bom, conjugamos, tá? 4 verbos no presente indicativo, lembrando que a marca do presente indicativo é não ter marca, tá? Não existe uma marca. O presente indicativo, deixa em branco. Essas desinências de número e pessoa, tirando o que vai desaparecer, o é uma marca muito típica do presente do indicativo. O S do tu, o mos do nós, o M do plural e até o is vai continuar aparecendo nos tempos do pretérito, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro pretérito. Que pretérito é esse? O pretérito imperfeito. Vocês se lembram disso da aula passada? O que é o pretérito imperfeito? Uma ação duradoura no passado, um hábito no passado. Como eu falei já nessa aula, os verbos em ar, falar, cantar, têm a desinência vá. E os verbos em ir e ir têm a desinência ia. Portanto, observe o exemplo. Eu estudava, eu lia inglês quando o pai entrou. Então, era um hábito ou um processo em curso no passado que foi interrompido no caso, mas ou um hábito mesmo no passado remoto. Eu estudava ou lia inglês no colégio, tá claro? Então, vocês estão vendo aí, né, essa linha, muito bem. Então, vocês têm ali 2 desinências, tá? Como é que fica, então? Aí você tem já os outros 2 pretéritos. Lembra, o pretérito perfeito não tem desinência fixa. É uma baguncinha, mas tem uma novidade aqui. O tu e o vós vão terminar em ste, estes. Falastes, falastes. Tem uns detalhes aí. E o mais perfeito, que eu trabalhei bastante a aula passada, dado o fato de ser um verbo muito que cai demais, né? Na sua forma composta também, a desinência era átona. Tá? É a forma átona. Era falara, amara, estudara. Não é estudará já é futuro, né? Certo, pessoal? Então, tem a pássaro marrom. Eita, meus tempos de 18, 19 anos, tá? Muito bem. Então, um abração para ter um carinho muito grande, né? O meu irmão ainda vai, aí, às vezes, para confraternizações e tudo mais, né?
E meu pai já não é mais vivo, mas a gente tem um carinho muito grande por São José dos Campos, maravilha. Vamos lá, pessoal, então continuando aqui, né? Estudara, nadara, cantara, né? Como é que a gente vai conjugar tudo isso? Levando em consideração essas desinências, né? Lembrando que o mais perfeito, a gente já viu, ó, passado, ação anterior a outra no passado, tinha estudado e havia estudado, é como a gente usa no dia a dia. A gente pouco fala, né, assim, de espontaneidade. Eu comprara um livro antes de ir ao shopping, não, né? Eu falo que eu tinha comprado, né? Ou havia comprado. Vamos lá, vamos conjugar. Conjugar primeiro o pretérito imperfeito, né? Olha, eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós amavais. Por que tá com vez, professora? É porque na pronúncia do português brasileiro, tá? Não lusófono, não português de Portugal, mas o brasileiro, nós temos uma tendência à nasalização por causa da influência das línguas indígenas e africanas. Há uma diferença, né? Como é que você pronuncia coração sendo do Brasil? Coração. E como se você morasse em um porto, curaçao, entendeu? Curaçao. Né? Quase não nasaliza. Então então existe aí uma diferença que marcada na escrita. Pode ser amávais também, mas estamos falando de concurso público no Brasil, entendeu? Amáveis, tá? E amavam. Eu bebia, tu bebias, ele bebia, nós bebíamos, vós bebias, eles bebiam. Note, pessoal, que as desinências estão aí bonitinhas. O que talvez vá embora, no caso do verbo beber, foi a vogal temática. O vogal temática é E, não tá mais aí, né? No amava permaneceu a vogal temática. A vogal temática, ela fica ali para cumprir o papel dela, que é fazer sílaba. Deixa eu fazer uma sílabazinha. Se não precisa, o ia já junta com bebe. Não precisa falar bebê ia. Ficaria muita vogal. Tá? Agora não dá para juntar o M com o V, entendeu? Então aí amava, cria a sílaba e bebia não precisa. Vocês estão vendo como isso aqui é fixo, ó? Bem fixo, né? A marca do eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Certo? Isso é o verbo irregular, gente. Uma coisa linda, verbo irregular. Como é que fica o verbo irregular? Sabe? Vamos ver. O verbo ser. O verbo ser é er. Eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós éreis. E eles eram. É quase igual, porque qual é a desinência dos verbos em er? Não é ia. Só que perdeu o i, ó. Ficou só o a, tá? E como é que fica agora o verbo haver? O verbo haver segue o padrão. Nem todos os verbos perderam i. Olha só, gente, qual é a diferença do beber para o haver? Zero diferença. Igual. Eu havia, tu havias, ele havia. Nós havíamos, vós havias, eles haviam. Tá? Então, você tem ali a conjugação idêntica. Tá? Então, o que é o verbo irregular? Vamos combinar, vamos desmistificar, né? Vamos desacralizar o verbo irregular. O verbo irregular, ele conjuga igual ao verbo regular, é que alguns, né, o radical fica se alterando, né, alguns detalhezinhos lá, mas no geral ele segue muito o padrão do regular, entendeu, pessoal? Tá? É que talvez a gente nem saiba o regular. Professor, eu nem sei conjugar o regular, então aí eu já me apavoro. Se eu não sei conjugar o irregular, eu fico imaginando, meu Deus, como é que é o irregular? Eu não sei nem conjugar o amar, eu não sei conjugar o verbo ser. Aí cria um... Bom, então assim, desmistificando, né? Dá para estudar tudo junto, tá bom? Bem, esse é o verbo no pretérito imperfeito, tá? Como é que fica? Oi, o que aconteceu aqui, pessoal? Cadê a minha... Tá aqui, desculpem. É muito sensível essa tela, eu fico encostando e as coisas desaparecem para mim. Bom, agora nós vamos conjugar o pretérito, tá? Antes, desculpem. Lembra, eu esqueci que eu tinha colocado esse adendo aqui. Lembra que o verbo ser, colocando aqui embaixo para ficar mais claro, ele era para ser ia, né? Mas perdeu este a. Isso acontece com quais verbos? O verbo ser, o verbo ter, por e vir. Fica eu era, eu tinha, eu punha, eu vinha. Vamos conjugar mentalmente? Mentalmente o verbo, tá? Vir. Eu vinha, tu vinhas, ele vinha. Nós vinhamos, vós vinhais e eles vinham. É só meter ficha, tá, pessoal? Não tem medo de ser feliz. Sou estranho. Claro, sou estranho, a gente não usa, entendeu? Mas é só manda bala, tá claro? Bom, vamos conjugar. Continuando qual? Pretérito mais que perfeito. Qual é a desinência? Desinência átona. Eu amara, tu amaras, ele amara. Nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Vamos eu amara, tal. Então, tá aqui. Veja a desinência átono. Não é amará, é amara.
amara. Tá vendo que a tônica cai antes, né? Ó, ó o acento aqui. Né? Nós amáramos, vós amareis, e eles amaram, ok? Verbo beber. Eu bebera, tu beberas, ele bebera, nós beberamos, vós bebereis, eles beberam. E um verbo irregular, sempre o verbo ser como base, eu fora. Tu foras, ele fora, nós fôramos, vós foreis, eles foram. Gente, é igual. É igual. É que o radical mudou para for, tá? Não é mais o verbo ser aí. Cadê o SE? Foi embora, ficou for. Que é o mesmo ir, né? Eu fora a Brasília e eu fora a Antipática, tá? E aqui do lado. Eu coloquei o verbo pôr. Lembra que eu disse para vocês que o verbo pôr equivale a um verbo de segunda conjugação? A vogal temática do verbo pôr é e. Eu pusera, tu puseras, ele pusera. Nós puséramos, vós pusereis, eles puseram. Tranquilo, pessoal? Se você bate o olho, você nem percebe que os dois de baixo são irregulares, dada a similaridade deles com os verbos de cima que são regulares. Então, desmistificando o verbo irregular, possui, sim, alguns aspectos, né? O próprio radical, a ortografia do radical, alguns aspectos de desinência, o calidez que a gente viu lá no indicativo, né? Mas fora isso, ele está seguindo o padrão mesmo, tá? Mesmo. Então, vimos o pretérito imperfeito com desinências específicas, o pretérito mais perfeito é agora aquele tempo que é o pretérito perfeito, que eu disse que não tem desinência fixa, é meio bagunçadinho, mas há alguns aspectos interessantes. Primeiro, olha a desinência de modo tempo, viagem completa, não tem uma desinência fixa. Mas um professor na época do colégio me deu uma dica que até hoje eu uso para mim. É muito comum no pretérito perfeito terminar com ditongo, olha lá, eu amei, ele amou. E olha a novidade no ST. Amaste, amastes. Estão vendo ali? Eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. Verbo beber. Eu bebi, tu bebeste, ele bebeu. Eu falei que é comum terminar com ditongo, ó, bebeu. Nós bebemos, vós bebestes, eles beberam. Tá, professora, como é que fica o verbo irregular? Vai ficar super parecido, como eu já disse. Verbo ser. Eu fui, ó o ditongo. Tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Olha, gente, qual a diferença do verbo ser para o verbo amar? É o radical que se alterou? Ele está seguindo um padrão bem igual, né? Mais um verbo. Coloquei o verbo ver aqui, pessoal. Verbo ver. Ontem eu vi. Tu viste, ele viu. Nós vimos, vós vistes, eles viram. Vocês entenderam o ditongo, né? Aqui, ó. Amei, amou, bebeu, fui, foi, tá? Viu, né? Tem esses ditongos aí, entende? É dica, pelo amor de Deus, aqui nunca vai ser regra, né? Então, assim, é bom dar uma olhadinha, esses ditonguinhos aparecem para te ajudar, tá bom, pessoal? Bom, terminamos a conjugação dos pretéritos do indicativo, tá? O que nós fizemos na aula passada? Nós vimos a parte interpretativa e hoje nós estamos vendo a parte de conjugação, tá? Bom, aí nós temos agora os futuros. Qual a desinência típica do futuro presente? Irá tônico. Falará, amará, amarei. E termina geralmente em rão. É oxítona. Tá? E uria do futuro do pretérito. Tá? Vamos conjugar? Já estou indo mais rápido, vocês estão sentindo ali a... Eu amarei, tu amarás, ele amará. Nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Beber, eu beberei. Eu não troquei, gente. Coloquei os dois. Ah, professora Mercedes colocou. Ah, já coloquei o futuro. Não, desculpa. Eu entendi o que eu fiz. Para ir mais rápido, eu tô colocando uria do lado. Eu deixei o beber de lado. É bom, não vamos beber hoje. Hoje é da quinta-feira. Vamos só amar, tá, pessoal? Então, vamos lá. Ali, do lado, eu já estou colocando no futuro do pretérito em iria. Entenderam? Eu amaria, tu amarias, ele amaria. Nós amaríamos, vós amaríeis, eles amariam. Vocês perceberam por que ali tem M? Gente, se a gente vai lá para a ortografia, tá? Em ão, quando é oxítona. Em M, quando é paroxítona. Amariam. Então, eu tenho uma paroxítona.
e amarão, eu tenho uma oxítona, tá bom? Tranquilo? Muito bem. Aqui embaixo, dois irregulares, tá? Eu serei, tu serás, ele será. Nós seremos, vós sereis, eles serão. E aqui, eu seria, tu serias, ele seria. Nós seríamos, vós serias, eles seriam. Veja o ritmo. Eu quero que vocês comigo conjuguem. Vamos lá, nós, eu e você. Verbo por. Eu porei, tu porás, ele porá. Nós poremos, vós poreis, eles porão. Eu poria, tu porias, ele poria. Nós poríamos, vós porias, eles poriam. Professora, porão? Sim, eles porão a blusa. Qual é? Pausa importante. Por que será que vocês podem achar muito assim, longe da realidade essas conjugações, principalmente do futuro do presente? Eu faço uma pergunta, sejam honestos comigo. Quantas vezes por dia você fala estudarei, dormirei cedo, almoçarei à 1 da tarde? Duvido que um de vocês fale assim, porque virou uma praga, uma locução bem coloquial, bem chinelagem, de falar vou parará. Então, no lugar de estudarei, é um tal de vou estudar, vou almoçar, vou tudo. Ninguém mais conjuga o futuro, gente. O que é isso? Meio filosófico que eu acabei de falar. Ninguém mais conjuga o futuro. É, porque as pessoas só falam vou. E chegou uma aberração. Gente, pelo amor de Deus. Vou ir é ridículo. Gente, o que é isso? O que é vou ir? É um pleonasmo. Porque quem vai já vai. Para que falar vou ir? Gente, fala irei. Eu irei. Eu irei, tu irás, ele irá. Nós iremos, vós ireis, eles irão. Gente, eu irei à aula e não eu vou ir. Ah, pelo amor de Deus. Isso aqui não dá. E tem um pior. Calma que a coisa... O vou ir é a porta de entrada para drogas mais pesadas, tá? Porque aí tem o outro horroroso, eu acho muito engraçado, que é o vou vir. Aí eu penso, peraí, vou vir. Deveria ser virei. A pessoa vai e volta, eu vou vir. Então você não sai do lugar. Eu tô brincando, mas assim, é um desgaste, é uma expressão muito coloquial, sabe? Não é legal. Virei. Calma que a droga vai piorar. Agora, se isso aqui é pleonasmo, agora o que eu vou falar é erro e feio, ridículo. Porque numa locução verbal, o último elemento nunca conjuga. Esse aqui já chegou ao nível ridículo. Vou vir. Ah, não, né? É o que eu digo. Você começa a aceitar o vou ir, daqui a pouquinho você está aceitando o vou vir. Entendeu? Ah, não dá. Ah, não dá, gente, não dá. Então, quantas vezes você diz almoçarei? Você fala, vou almoçar. Aí quando chega para conjugar, as pessoas não sabem. Entendeu? Eu amarei, tu amarás, ele amará. Eu, não precisa nem o tu amarás, eu amarei. Né? Ninguém usa quase. Então, fica aqui meu protesto. E eu não tô falando à toa, só gastando tempo da tua aula, não. Tá? De novo citando, Banca FGV, tá? Concurso do Tribunal de Contas, agora não sei se foi do Espírito Santo ou Rio Grande, não, Rio Grande do Sul não foi FGV. Bom, perguntava, assinale a alternativa que não está de acordo com a norma culta. E qual era a alternativa que não estava de acordo? O vou vir. Então, eu não estou falando aqui à toa, eu só estou falando porque isso pode cair na tua prova, tá? É que eu estou aproveitando e comentando, que isso aqui também pega mal até no cotidiano. Mas a importância nossa aqui é o viela. Eu não viela realmente. Valeu, Antônio, viela. Não, se a gente parar aqui para falar, especificamente, né, no caso, porque a gente parou aqui, eu estou no futuro, né? Então, eu estou fazendo aqui um alerta, né? Que isso, além de ser ruim no nosso dia a dia, isso também cai em questão de concurso, tá? Então, qual é o mais correto? Vou amar ou amarei? O vou amar é uma locução, na primeira aula eu disse, quais são as locuções nobres, as locuções que realmente são os tempos compostos, com verbo ter e haver e particípio. Então, tinha amado, tudo bem. Foram roubados, tudo bem. Voz passiva, entendeu? Então, a locução com o verbo ter e haver, ser e estar é ótima. E verbo no particípio. Essa locução, o verbo está no infinitivo com o verbo ir, com o verbo auxiliar. Não fica bom. Gente, aqui a gente terminou o indicativo, viu? Conjugamos o indicativo, né? Só tá faltando agora o subjuntivo. Mas eu te alertei que o subjuntivo tá completinho aqui, tá? Há muita preocupação aqui, porque o erro aqui é grande. Às vezes, pessoas até que falam bem.
Outro dia um colega meu que eu super admiro, professor de longa data de direito, ele mandou uma mensagem para ele, falou assim, me acorde aqui, é, é quando eu prever ou quando eu previr? Que ele ficou apavorado. Não existe quando eu prever, me? Eu falei assim, não, tarará, não é o nome do meu colega. Não, é quando eu previro o futuro. Eu assim, nossa. E é um colega com português maravilhoso. Então, está chegando aqui num ponto de erros muito sutis, diferente dos erros que a gente acabou de comentar. Agora, né, às vezes a pessoa nem percebe que está errando, entendeu? Então, aqui é mais perigoso. E os concursos investem muito mais aqui do que nos casos indicativos. Então, presta atenção, é curtinho, mas é forte. Primeiro, recordando a aula passada, final da aula passada eu falei do subjuntivo. O subjuntivo é a hipótese, é a dúvida. Sempre vem associado a uma conjunção, né? Um talvez, um espero que, um embora, um se chover, um quando chover. Tem que ter uma situação que tenha uma palavra, ó, caso, talvez, que, tá? Então, a gente usa muito, ó, talvez, espero que, é possível que, se, quando, né? Então, primeiro recordando isso, só para dar aquela contextualizada. Todos têm desinência específica. O presente do indicativo, presente subjuntivo, tá? Os verbos terminados em ar, passa a e. Então, espero que eu fale. O verbo falar fica fale. E o verbo beber fica beba, tá? Então, inverte. É por isso que é seja e não existe seja, né? Porque o verbo em er passa a, espero que eu seja. Esse erro até é bastante, né? Seja horroroso, né, pessoal? Vamos combinar. Cuida, porque exatamente esse tempo do presente do subjuntivo e o presente do indicativo vão compor o imperativo, tá? Vão compor o modo imperativo, tá claro? Bem, vamos conjugar já já, mas então aqui são as desinências, tá? Aqui. A desinência do pretérito imperfeito é SSE para todos, olha lá. Notasse, quisesse, se eu quisesse, se eu pudesse, se eu trouxesse, tá bom, pessoal? E o futuro do subjuntivo é o que mais se erra. Essa dúvida que o professor me falou tem a ver com esse caso aqui. Era o futuro do subjuntivo do verbo ver, quando eu previr o futuro e não quando eu prever o futuro. Vamos ver isso já já, tá? Vamos começar a conjugar, então? O presente do subjuntivo, tá? Que eu ame, tem sempre um que, né? Que eu ame, que tu ames, que ele ame. Que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Desinência e para os verbos em ar. Agora, o contrário, desinência a para os verbos em er. Que eu beba, que tu bebas, que ele beba. Que nós bebamos, que vós bebais e que eles bebam. Aqui embaixo um verbo irregular. Claro que o verbo ser, que eu seja. Ó, o radical já virou com J, ó lá. Seja. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Que nós sejamos, vós sejais, eles sejam. Só na oralidade. Como é que fica o verbo dizer, hein? O verbo dizer é regular. Espero que eu diga, que tu digas, que ele diga. Que nós digamos, que vós digais, que eles digam. Como é que fica o verbo haver? Espero que haja, que eu haja, que tu hajas saído, que ele haja. Nós hajamos, vós hajais e eles hajam saído. Vê? E qual é o verbo que eu optei colocar aqui? Vamos ver. O verbo ter. Espero que eu tenha, tu tenhas, ele tenha, tenhamos, tenhais, tenham. Tá? Presente do subjuntivo visto. Tá? Agora, pretérito imperfeito, cuja desinência é SSE. Ah, se eu amasse, se tu amasse, se ele amasse. Se nós amássemos, se vós amasseis e se eles amassem. Tá? Ah, se eu bebesse ou se eu não bebesse, bebesses, bebesse. Bebêssemos, bebesseis, bebessem. Tranquilo? Vamos para os irregulares. Ah, se eu fosse, verbo ir e verbo ser, né? Ah, se eu fosse a Brasília, se tu fosses, ele fosse. Fôssemos, fosseis, fossem. Tá? Verbo haver. Ah, se ele houvesse saído, se eu houvesse saído, se tu houvesses, nós houvéssemos, vós houvesseis, eles houvessem. Como é que fica o verbo trazer, hein? Trouxesse, né? Trouxe. Ó, problema ortográfico, ó. Trouxesse. Como é que veio o verbo querer? Se eu quisesse. Não tem Z, hein? Tá? Quisesse. Como é que fica o verbo dizer? Olha só. Se eu dissesse.
Meu medo aqui não é a conjugação, é a ortografia. Você acabar colocando um S só, um Z, onde não tem, entendeu? É um problema mais ortográfico que de conjugação de verbo, né? Agora chegamos ao ponto do último e, como eu disse, o mais complicadinho, né? Quando eu amar, quando tu amares, faltou um S aqui. Quando ele amar. Quando nós amarmos, tem um E de vogal de ligação, estão vendo? E aí, olha quem aparece aqui, para todos os tempos e todos os verbos, aquele des, tá? Então, há uma modificaçãozinha aqui. Oi, desculpem, gente, aqui. Tá? Há uma modificação aqui, tá? Quando eu amar, tu amares, ele amar. Quando nós amarmos, vós amardes, eles amarem, tá? Verbo do lado. Quando eu for, quando tu for, verbo ir, vamos supor. Quando eu for a Brasília, quando tu fores a Brasília, quando ele for, quando nós formos, vós fordes. Preciso ajeitar esse slide aqui, tá? Quando vós fordes. Fale bem forte aquele R, né? Senão vai ficar um outro verbo. Quando vós fordes. E quando eles forem. Tá claro, pessoal? Qual o verbo agora? Agora. Lembra que eu falei do professor colega? Uhum. Aqui embaixo nós vamos conjugar o verbo ver e o verbo vir. Verbo ver, a desinência fica vi. Quando eu vir você, quando eu vir a secretária, darei o recado. Professor, então está errado falar quando eu ver? Bem errado. É quando eu vir. Quando tu vires, quando ele vir. Nós virmos, vós virdes, eles virem. Tá? O Antônio. Professora, eu trabalho em uma escola e se a senhora vira o nível das pessoas, pais que não sabem escrever, não sabem o nome do filho e por aí vai. São pessoas de mais idade, não são pais jovens. Que loucura, né? Mas eu acho, previr, isso mesmo, previr. Eu acho que contamina, viu, Antônio? Eu estava comentando isso. Mesmo pessoas de mais idade, eu digo por mim, se eu paro de escrever, minha letra fica mais feia. Eu me forço tanto a escrever, eu me forço a ler, porque hoje é muito fácil, e o que a gente não usa enferruja aí, né? E retroage até. Então, eu acho que é um pouco por aí, viu? Dissesse, é isso mesmo, tá? Então, tem um pouco disso, sabe? Eu acho que a nossa... Meio com aquela coisa da musculatura mesmo, né? Se você para de academia, retroage, né? Gente, o conhecimento é isso, por isso que eu falo, ainda mais língua portuguesa, aprender uma língua estrangeira, independente do concurso que vocês estejam fazendo, o conhecimento, ele é saúde, entendeu? Nesse sentido, né? Ele te ativa, ele te põe pra frente, entendeu? Então, e se você não busca esse conhecimento, aquilo vai dando uma enferrujada de tal maneira, eu acho que não é por serem mais velhos, né? Que evidentemente talvez tenham, mas eles se contaminam, a gente se contamina, se a gente se deixar levar, a gente tá igual a mocidade aí também e tal, né? Mas fica então esse meu comentário, né? Bem isso aí, né? Então é complicado. Mas vamos voltar para cá então? Então, olha só. Vamos pensar no verbo, o verbo derivado do verbo ver. Colocaram aqui o previr, né? Quando eu previr, quando tu previres, quando ele previr o futuro. Quando nós previrmos o futuro, quando vós previrdes o futuro e quando eles previrem o futuro. Quando eu revir as fotos, é estranho, né? Gente, quando eu rever as fotos, fica até melhor para falar, mas está errado. E aqui eu até digo, sabe, Antônio Carlos e alunos, acho que esse tipo de erro não desabona, sabe? É muito sutil. Então, mesmo pessoas com muita cultura podem aqui dar uma escorregadinha. Agora, aquele vou ir lá, não, né? Então, o tal do seja, aí já são erros mais grosseirinhos, né? Mas aqui a gente tem que cuidar, tá? Agora, como é que fica o verbo vir? Aham. O verbo vir fica vier. Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, nós viermos, vós vierdes, eles vierem. E, gente, que rufem os tambores. Qual é o verbo mais cobrado em concurso público? Vir. Como é que a gente conjuga? Quando eu intervier, quando tu intervieres, quando ele intervier, quando nós interviermos, vós intervierdes, eles intervierem. Não existe quando eu intervir, é quando eu intervier. Isso aqui para errar é um tiquito,
entendeu? Então, esse verbo é campeão de audiência de erros, tá? Fechou, pessoal? Então, vocês se lembram quando a gente teve aula de acentuação? Eu disse verbo ver e verbo vir. Lá a gente estava falando sobre o acento né, do plural e tal, mas, gente, o verbo pôr, né, verbo ver e vir, que nós já vimos lá na aula da acentuação, por causa de questões, né, do acento ligado à conjugação, ele voltou aqui agora, né? Bom, gente, fechamos, né? Fechamos. O que temos a fazer? Exercícios, né? E aqui, vamos que vamos, porque a gente tem algumas questões bem interessantes. Deixa eu falar sobre a Cesar Hill. Eu estou focando esse curso, né? Eu comecei, inclusive, fazendo Sebrasp, porque a gente começou essas aulas, viu, pessoal? Em 15 dias, começamos lá em 2025, né? Aí, pessoal, né? Nós damos a interrompida do Natal, retornamos esse ano. Lá atrás, quando a gente começou, nós ainda não tínhamos certeza se ia ser a Cesar Hill. Eu coloquei muitas questões de Sebrasp no começo, aí houve, né, a certeza da banca Cesar Hill. Mas muitos de vocês também estão estudando até para outros concursos, né? Porque o concurseiro, a minha matéria, o que eu estou aprendendo, o que eu estou ensinando, o que você está aprendendo, isso é FGV, isso é IDECAN, isso é tanto, não importa, né? Você está ali, por isso que eu falo do português. O português, gente, primeiro que ele é sempre, né? Vai estar na tua prova, não tem jeito. E só a única coisa que tem que ver se vai cair redação oficial ou não vai. O resto é tudo igual. Então, assim, e a Cesar Hill é pegada. Ela sempre coloca, às vezes, um verbo que foge do padrão da gente. Vai ter uma alternativa que você fala assim, danada, esse verbo aqui eu não sei o que fazer com ele. Quer um conselho? Deixa ali para o final. Porque olha os verbos das outras alternativas. Veja, que verbo está em jogo na alternativa A? Não se iluda. Não é prever, é o verbo ver. Que verbo está em jogo na alternativa B? É o verbo pôr. Que verbo está em jogo? O verbo saber. Eu não conjuguei, mas sabe, gente, os verbos irregulares, nós temos aqueles 5, né, 6 que eu coloquei. Ter e haver, ser e ir, pôr, ver e vir, que é o que estou mais fazendo aqui. Mas há um grupo embaixo, né, na prateleira de baixo, também importante, que é o trazer, saber, dizer, fazer. Tá? Então, o saber espero que eu saiba, soube, mas conjuga como a gente fez também com o verbo ser os demais. Então, não é um verbo assim fora da casinha, até porque é um verbo que a gente usa muito no cotidiano. Já o acudir, e o que verbo aqui é o verbo vir, né? Então, assim, se quiser deixar o acudir por último, eu quero saber em qual alternativa, tá? Em que frase o verbo irregular, então, eles já partem do pressuposto que não interessa para eles o verbo regular. Está empregado de acordo com a norma padrão. Vamos ver. Os médicos preveram. Eu faço o seguinte pedido a vocês. Tira o pre. Existe os verbos veram? Os médicos veram? Existe veram, gente? É ridículo. Não existe veram, gente. Então não existe preveram. Simples assim. É horrível isso aqui. Tá? Previram. Mesmo caso. Se o verbo opor é derivado do por, tira o prefixo. Se eu me pôsse. É muito feio. Se eu me pusesse. Se eu me opusesse. Meu Deus do céu. As suas orientações, ele me advertia. Nem pensei no advertir, que o problema já está ali. O advertir tá ok. Minha mãe sempre me acudia. Professora, é co ou cu? É co ou cu? Vocês entenderam o cu aqui, né? O co ou cu? Quer deixar para o final? Deixa, tá? Essa é a grande questão do verbo acudir. Tá lá, o verbo é acudir. Tá? Às vezes fica co. Mas aqui é acudia. Mas eu entendo que aqui tá fora da curva. Você tá lá no dia da prova, num domingo, né? Naquele calor, no meio da tarde, o fiscal de sala, aquela coisa toda. Sabe como é que é, né? Aquele ambiente de prova de concurso público. Eu deixaria por final. Maria José sempre soube. Ai, gente, tá muito fofo isso aqui. É? Sempre soube. Eu soube, não é sub, né? Pelo amor de Deus, né? É soube. E qual é o problema da E? Tira o Inter. Algum gremista aqui? Se tiver algum gremista, é fácil tirar o Inter.
tá? Eu via. Gente, se o verbo é o verbo vir, eu não posso conjugar com o verbo ver. Eu vinha. Quando eu entregava, quando entrava numa briga, ela sempre vinha em meu favor. Vinha. Então, intervinha. Olha, sinceramente, você nem sabia saber do acudi, porque eu soube, tá meio óbvio, né? Não? Espero eu que seja claro aqui, tá? Então, vamos lá. Seguindo. Então, ficou a questão alternativa D de dromedário. Ah, D de dado não, né? Aula de português. Então, vou colocar umas coisas mais diferentonas aqui. D de dromedário. 2, transpetro. Eu acho tão trava-línguas, transpetro. Transpretro. Eu sempre confundo isso aqui. Bom, vamos lá. A forma verbal destacada atende às exigências da norma padrão, onde? Que verbos nós temos? O verbo confirmar, caber, até agora um verbo aqui, né? Que eu não vou virar aqui para vocês não olharem. Há outros verbos já do nosso interesse, do nosso círculo que a gente está vendo. Ao digitar as senhas em público, é necessário que, quando eu tenho que, é porque eu vou para o subjuntivo. E que tipo de subjuntivo? Com o quê? Presente do subjuntivo. Que verbo é esse? É o verbo conferir. Conferir. O verbo conferir no presente do subjuntivo tem de ir para A. Tem que ser confira. Vai aparecer aqui. Tá? Então, se o verbo é de terceira conjugação, ou seja, terminado em ir, fica necessário que confira. Então, vamos conjugar juntos, hein? É necessário que eu confira, que tu confiras, que ele confira, que nós confiremos. Não, que nós, ficou bem em cima. Que nós confiramos. Perdão, deixa eu só tirar aqui, ó. Que nós confiramos. Eu tenho que ter o A, tá? Eu tenho que ter o A e não o E. Sutil, né? Eu disse, a Cecília Rio, ela pega na veia essa matéria. Não é à toa que eu falei, gente, não adianta durar. Na aula 1 de verbos, os alunos levaram um susto, a aula é muito pesada. Professora, tá, eu quase não tô entendendo. Eu falei, gente, eu sei, eu poderia aqui fazer uma aula light, mas não. Olha só, né? O nível de cobrança de verbos nesses concursos da área da Petrobras, da área de engenharia, mesmo tribunais. Não tem como essa parte melhorar a coisa para vocês, tá? Mas a gente tem uma didática, né? A gente tem um protocolo de ataque à questão. Primeiro ver, o verbo termina em ar ou ir? O verbo termina em ir. Lá no infinitivo, é conferir. Então, um verbo de terceira conjugação. Se é um verbo de terceira conjugação, no presente do subjuntivo, ele tem que estar em A no final. Confira. Então, aí, espero que eu confira, tu confiras, ele confira. Espero que nós confiramos, vós confirais e eles confiram. Tá claro, pessoal? Sutil. E agora, a mesma coisa aqui é o para quê, né? Também vai para o subjuntivo. Tá? Mas aqui, o subjuntivo não precisa ser necessariamente o presente. Pelo contexto, parece que é mais passado. Vamos ver? As informações pessoais deveriam ser digitadas para que coubessem. Gente, não é Mas aqui eu acho que você vai perceber o erro, né? É meio grosseiro. Coubessem. O problema não está na desinência. A desinência acertou. O problema está no que é coube, o radical, e não cabe, né? Que coubessem, né? Oi. Perdão, pessoal. Coubessem, tá? Então, e tá mais fácil perceber o problema aqui, né? Certo? Acho que o nosso ouvido vai perceber melhor aí, não? Muito bem. Então, agora nós vamos para veja, ele quer a que está correta, né? Não foi a A, eu acho um item difícil, o A, tá? A B já acho um item mais fácil. Que verbos nós temos agora? O verbo reter. O verbo reter.
É o verbo ter. É fácil. Tira o re. Os meios eletrônicos contribuem para que os estudantes tenham a maior parte das informações necessárias ao bom desempenho escolar. Gente, adorei. Simples e ok. Você não viu ainda D. Esquece o que você está vendo aqui. Mas você já. A C está excelente. Para que tenham. Verbo ter fica tenha. Né? Verbo ter de segunda conjugação fica tenha. Vocês estão vendo que essa questão até agora só está pedindo subjuntivo, né? Só subjuntivo. E o verbo consentir. Primeira vez que eu vejo cair. Coloquei até a conjugação aqui do Aurélio para vocês, tá? Para confirmar, tá bom? Mas assim, nem precisaria ter, lembra do que eu falei sobre o acudir? É a mesma coisa que eu falo sobre o verbo consentir. Tá? Se você percebeu que a C tá certa, com o verbo ter bem conjugado, tá ótimo. Tá? Mas claro, a gente está aqui para estudar, para olhar cada alternativa, a gente vai ver. Mas no dia da prova você tem que ter mais objetividade do que eu estou tendo aqui, né? Eu estou aqui fazendo a questão e dando aula em cima da questão. Mas você no dia da prova, se você percebeu que a C está correta, vai ficar conjugando o verbo consentir, entendeu? Mas vamos lá. Vamos lá, para ter certeza, você vai ler toda, sem dúvida que sim. Bom, a D também está no subjuntivo. E o verbo é com. É igualzinho o item A, gente. Lembra do verbo conferir? Conferir e consentir. O que eles têm em comum? Ambos são verbos de terceira conjugação, porque termina em ir. Como é que fica a terceira conjugação? Já está aqui, ó. Tem que ser. Lembra? Confira. Espero que você consinta. O consentir, gente, é derivado do sentir. Sabia disso? Espero que você sinta. Então, espero que você consinta. Simples assim. Então, não é consintemos, é consintamos. Ó, espero que eu consinta, espero que tu consintas, que ele consinta. Espero que nós sintamos, então espero que nós consintamos, que vós consintais e que eles consintam. Tá aqui do lado, tá? Tá aqui, ó. Dá pra perceber que eu tirei de algum lugar, não dá não? Eu tirei do dicionário Rowais eletrônico versão beta, que a que eu uso é muito boa, tá? Então fechou aqui, tá bom, pessoal? Falta E ainda, né? Que verbo tem na E? Ah, o verbo querer. O verbo querer é um verbo que está ali naquela prateleira junto com trazer, com dizer. É um verbo irregular, tá? Quando algum consumidor quiser, aqui, quando eu quiser, quando tu quiseres, quando ele quiser, nós quisermos, vós quiserdes, eles quiserem, tá? Vocês estão vendo aqui a conjugação típica de um dicionário. A minha é mais bonitinha, porque eu separei em radical, vogal temática. Deixa eu falar, não é a minha. Você pega um dicionário mais para o pessoal da letras, né? O pessoal dos estudos, é daquele jeito que eu coloquei para vocês, entendeu? Mas é legal porque você percebe a racionalidade da coisa, né? Naquele modo didático de colocar. Então, tá aqui, vocês estão vendo? Então, é quando eu quiser. Acho que aqui tua intuição, como é um verbo no nosso cotidiano, talvez você percebesse melhor o erro do que o conferir e o consentir, que são verbos fora da casinha, assim, né? Viu quanto tempo que te demorou nessa questão? Pois é. Ficamos então com a alternativa C para ela, tá ok, pessoal? Muito bem. Agora, nós vamos falar de uma questão que vai. Vocês viram, vocês acabaram de ver o verbo querer, né? O verbo querer é um verbo irregular e tem um verbo muito conhecido e muito cobrado em ofícios, tá? Avisos, memorandos, em requerimentos, né? Que é o verbo requerer. O verbo requerer, se fosse seguir ao pé da risca o que eu falei, que um verbo derivado se conjuga como verbo primitivo, teria que ser igual ao querer, mas como eu já te adiantei, tanto o verbo prover como o verbo querer, eles desgarraram um pouco do verbo original. Então, compara. Eu quero, não existe eu requero, é eu requeiro. Ah, ontem eu quis sair. Não é ontem eu requis, eu requeri. Só dois exemplos de algo mais intenso, principalmente no subjuntivo. Vou dar um exemplo. Ah, se eu quisesse. Se eu quisesse, não existe se eu requisesse. É se eu, olha só, requeresse.
Então, neste caso, não dá para tirar o prefixo, porque o querer-se que não existe está correto neste caso, tá? Então, a próxima questão vai ter o verbo requerer, tá? Então, veja, aqui eu coloquei até mais exemplos, ó. Eu requeiro, tu requeres. O que está em negrito, tá vendo que tem um negrito? O que está em negrito é o que não bate com o verbo no primitivo. E aqui embaixo, olha só. Se eu quisesse, fica requeresse, tá? Esse é o caso que mais se cobra, esse aqui, ó. Tá? Eu acho que é aqui que vai cair a questão que nós vamos fazer. A questão da Petrobras, profissional de vendas, mas era a prova não só do profissional de vendas, vários cargos, tá? Eu peguei essa aqui, mas para vários cargos. Então, veja, que verbos nós temos aqui? Essa questão, ela é forte, tá? O verbo dizer na A, o verbo mediar na B, o verbo aderir, nossa, esse grupo é um grupo chato, complicado, lembra o acudir. Vai aparecer o requerer depois, tá? Então, vamos lá. Eles estão perguntando a única que está errada. Com dizer é derivado do dizer. Então, dizer. Tudo que eu falar para o dizer vai acontecer, tá? Com o com dizer. Se a literatura dissesse. Tá certo? Dissesse? Tá. Então, está certo também com dissesse. Tá? Se a literatura condissesse com a verdade, então tá certo. Então, vocês estão vendo aqui, tá? Que tá ok, tá tranquilo, tá? Você pode, né? Colocar um ok, tá? E agora, gente, vamos lá. Os verbos em mediar, os verbos em iar. Tem uma historinha com esses verbos em iar. E tem a ver com o Mário. Quem conhece o Mário? Vocês conhecem o Mário? Você sabe quem é o Mário? O Mário é o seguinte. Olha o Mário aqui. Mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar, eles são irregulares. No presente do indicativo, aparece um E que não tinha no original, tá? Eu medeio a situação, eu anseio, eu remedeio, eu incendeio, eu odeio incendeio, é tranquilo, né? Automatismo a gente faz. São todos assim? Não, são só estes, só o Mário. Os demais verbos, tá? Os demais verbos em iar seguem io. Criar, eu crio. Guiar, eu guio. Maquiar. Mulherada tá aí? Maquiar, eu me maquio. Não existe eu me maqueio. Porque o verbo maquiar não é do. Só tem em ei os verbos do Mário. Então, não existe maqueio, mas existe odeio, incendeio, remedeio, medeio. A imprensa medeia. Ótimo. Tá? Ótimo. E o verbo aderir? Tá? Eu vou colocar o competir. Adoro o verbo competir. Como é que fica a conjugação do verbo competir no presente do indicativo? Eu compito. Tu compitas. Eu adiro. Tu adiras. Ele adira. Né? Então, vamos lá. Vamos conjugar. Tá aqui, ó. Aqui eu trouxe de propósito. Pessoal, isso aqui é aberto, é livre, tá? E tem atestado pelo VOP, vocabulário ortográfico da língua portuguesa. É um bom conjugador verbal de apoio para vocês. Conjugação.com.br. Bacaninha, tá? Certo? Eu adiro, tu aderes, ele adere, tá? Que eu adira, claro, tô conjugando o presente do subjuntivo. Que eu adiro, espero que eu adira, né? Então, eu compito, tu competes. Espero que você compita. Espero que você adira ao plano, tá? Certo? No presente subjuntivo. Tá claro, pessoal? Então, deixa eu voltar um pouquinho lá. Espera-se que as pessoas adiram. Espera-se que, tá no subjuntivo. Então, se o verbo é aderir, lembra, já falamos disso, passa a. Espero que você adira, que você compita, aufira, compila, tá? Certo? Então, aderir passa a adiram. Então, deixa eu avisar. Esse não tá errado, tá correto, né?
Aqui tá o presente do indicativo, na verdade, mas eu tô conjugando lá o subjuntivo, tá bom? D, o verbo. Então tá certo, tá? Perceberam, né? D, quando estava na escola, sempre punha um livro na mochila para ler o projeto. Você se lembra quando a gente conjugou o verbo no pretérito imperfeito? Eu falava, tu falavas, ele falava, eu bebia, tu bebias. Eu disse que esses 4 verbos desgarraram. Eu era, eu tinha, eu punha e eu vinha. Então eu punha, tu punhas, ele punha. Nós punhamos, vós punhais, eles punham. Então, eu sempre punha, é uma ação no passado que de fato aconteceu, prolongado como hábito. Tá certo, tá tudo certo agora. Cadê o erro? Na E, que tem a ver com o verbo requerer. Que verbo é esse? É o verbo pôr, né? O verbo pôr é do grupo nosso, tá? Não seria imário? O verbo intermediar não entra no mário? Boa pergunta. Eu quase falei dele. Que bom. É que quando eu falo mediar e remediar, servem para os derivados. E aí, você vai colocar o inter na frente de novo. Intermediar, tá? Sei lá, o re já tá aqui, né? Nem sei, tá aqui só para compor o Mário. Os verbos derivados do mediar, tá? Pode colocar o i Mário, ou colocar o i do Mário, um i duplo aqui, ó. Quem quiser fazer uma brincadeira com i duplo. Mas vocês entenderam, né? O intermediar é derivado. Qualquer, sei lá, reodiar, interodiar, reincendiar. Alguém pode reincendiar um lugar, não pode? Reansiar, anti-ansiar. Qualquer prefixo que você colocar aí na frente vai estar dentro do grupo do Mário, tá? Certinho? Então, vale sim, beleza, beleza. É isso mesmo, tá, João Paulo? Fechou. Vamos lá. Então, aqui, tá? É o verbo pôr, né? Ele é o pretérito imperfeito do indicativo, né? Do eu punha e tal. E agora a gente vai chegar onde eu queria. Lembra que o verbo requerer não pode conjugar como quiséssemos? Tá? Requerêssemos. Se requerêssemos. Gente, assim, ó, é uma questão difícil, tá? Pegou o verbo aderir, o verbo do Mário, umas coisas, né? Mas assim, se você for pegar nos aplicativos de questões de verbos e conjugação, 80%. Eu tenho um colega meu de cursinho que já fez esse cálculo, tá? Mas faz um tempo já, foi lá em 2022. Ele fez o seguinte: ele tentou, com a cabeça, com 2 alunos, né? Esqueçam os verbos que não estão no nosso radar. Pegue só os verbos irregulares, os que eu falei, mais o trazer, o dizer, requerer, saber. Pegou uns, deu ao todo 10 verbos regulares. Daqueles 6 que eu já tinha falado, mais 4. Ele deu 30 questões para os alunos fazerem só, sem pensar nos demais verbos. Eles acertaram 78% das questões. Entende? Então, com os verbos, começa no tijolinho e depois outro, né? Começa com os verbos básicos, né? O verbo ter e seus derivados, pôr e seus derivados, ver e vir seus derivados, verbo ser e ir, verbo pôr. Aí depois, segunda prateleira, saber, dizer, querer, tá? Depois, aí você vai falar do requerer, do prover, aí tem um grupo do Mário, aí o grupo do compelir, entendeu? Aí você vai crescendo, entendeu? Tá? Então, na minha apostila, geralmente eu faço até um protocolo de como você ataca o problema. Grupos de verbos, entendeu? Você vai... Igual é um joguinho, né? Você vai ganhando uma vida, passa para a nova etapa, né? Então, ganhou a primeira vida, primeiro grupo. Segundo grupo, terceiro grupo. E você consegue, nesse meio tempo, fazer concursos, passar, de repente, sem saber todas as questões, né? Os itens das questões, na verdade. Então, se você soubesse, né? Ele quer a única errada. Se ele quer a única errada e você gravou isso que eu tô pedindo para você gravar, tá? O verbo requerer você tem que saber, tá? Que ele tem uma conjugação diferente, tá? O verbo requerer é uma obrigação sua, tá? Tá quase na primeira para a segunda prateleira, tá nos 10. Se você sabe que isso aqui tá errado, dane-se o Mário, o aderir lá da alternativa B. Isso aqui tá errado, acabou, entendeu? E você já parte para a próxima já da prova. Eu tô aqui te ensinando, então eu tô vindo devagar. Mas você não precisa ter essa preocupação, não, tá? Então você precisa ter foco, né? O foco estreito, né?
tá? Para poder concentrar naquilo no dia da prova, tá claro, pessoal? É bem isso aí. Lembra que eu disse que o imperativo eu não estava muito preocupada, que eu sabia que a questão, às vezes a gente faz rápido, mas aqui não foram rápidas, né? Certo? Então, o modo imperativo, nós estamos às 8h18. Não vou. São informações muito importantes aqui. Os slides estão aqui e vão ficar postados, tá? Você vai colocar aqui, tranquilo, tá? Vai olhar, tá? Eu não vou mudar, mas eu vou acrescentar na próxima aula. Tá claro, pessoal? Eu já tinha previsto que isso poderia acontecer, dado o fato das 3 questões que fizemos serem questões que nos demandaram falar de outros grupos de verbos além daqueles que eu tinha falado. Mas vou até passar rapidamente para vocês sentirem e convidando já vocês daqui a 15 dias, tá? Eu quero essa minha audiência aí, tá? Por favor. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu volto a dizer, vocês podem me encontrar nas redes sociais, podem me encontrar aqui, mandar para o zero automaticamente me passa. Os slides, vocês viram, tem alguns consertinhos que aqui na Ao Vivo e a Cores fizemos, eu vou consertar, tá? De digitação. E aqui, ó, tá? Tá aqui, ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Eu previ exatamente parar aqui. Ó, bons estudos, tá? Eu queria comentar só, mas nem tem questões sobre. Então, eu vou puxar para a próxima aula, já coloco as questões. Tem questões de interpretação, tem a questão do tu e voz, vai ser legal, porque a gente tem lugar. Depois vocês me dizem quem fala tu, quem não fala tu, se alguém fala tu, porque aqui vai ter muita pergunta sobre a diferença entre o tu e você. Tá? E o diálogo, texto injuntivo e tudo mais. Vai ser uma aula divertida e mais leve, talvez, do que essa que foi, né? Mas eu tentei o máximo deixar tudo tranquilo para vocês, ok? Meus lindos alunos e alunas, Marcos, Antônio, João, tá? Lá em cima, Ivone, Rodrigo, Flávio, Estela, né? E tudo mais, entre outros que estão assistindo e eu não estou vendo, né? Ali, e vocês que vão me assistir depois, gravado. Um beijo grande. Bom, bom fevereiro, né? Estamos começando o fevereiro. Eu acho que eu venho depois do carnaval, já é isso ou é impressão minha? Daqui a 15 dias já é quase uma quinta de carnaval, pós-carnaval, é isso? Vocês vão estar, né? Vão estar bem? Vai dar tempo de vocês vão estar recuperados, certo? Né? Vão, né? Vão estar recuperados, né? Certo? Então, aguardo vocês, tá bom? Um grande abraço. E é isso aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Valeu, pessoal. Boa noite a todos.